Falar de saúde e a gente vai falar sobre hiperidrose ou melhor, suor excessivo. Você tem? Tem alguma dúvida? Hora de tirar suas dúvidas aqui agora com a médica que está aqui comigo, Stephanie Brandão. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada, de passar um pouco dessa informação para a população. Nós médicos temos essa função também. Doutora, hiperidrose, muita gente fica extremamente envergonhado, né? Explica pra gente um pouquinho por que isso acontece. Bom, o que é hiperidrose, É uma produção excessiva do suor. Nós precisamos suar para poder controlar a temperatura corporal, E quando estamos fazendo exercício físico, estamos constrangidos, estamos com calor, Principalmente aqui em Barreiras, quem não soa. Mas a pessoa que tem hiperidrose é justamente um suor excessivo quando não temos essas situações, Então, por isso que acontece. E acontece decorrente de uma disfunção da glândula sudorípara, que vai produzir o suor, Então, é isso que causa esse suor em excesso. Você falou um negócio interessante, né? Eu treino muito, estou em muito ambiente de academia e muita gente fala, nossa, eu queria transpirar como você transpira. E às vezes você nem fica tão confortável em relação a isso. O que diferencia tanto? Porque tem gente que não transpira de jeito nenhum, né? É genética, é hormonal, são vários fatores, Mas nós precisamos suar, Então, tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado e isso demanda mais e a pessoa acaba suando mais, Mas tem outras pessoas que não suam tanto, mas isso é tudo em função da glândula, que nós temos. Vamos explicar, doutora, o que seria então esse excesso, né? O que é considerado fora da normalidade, né? Porque como você bem colocou, tem aquela questão de você transpirar, mas é normal. Mas e Exato. quando a gente deve buscar um auxílio médico? Deve procurar um médico, justamente quando isso impacta negativamente a vida da pessoa, Quando a pessoa já se sente constrangida, tem vergonha de trabalhar, tem vergonha de usar roupas, Quando isso impacta negativamente a vida da paciente, do paciente, então ele deve procurar um auxílio médico para poder tirar todas essas dúvidas, saber se isso é patológico ou não. Mas é só uma questão estética, então, né? Não vai influenciar em outras coisas ou influencia? Então, depende, porque nós temos dois tipos de hiperidrose. Nós temos a primária, que é desde a infância, Então, a criança já nasce com aquilo, vem a adolescência, tem um histórico familiar muito importante. E tem a secundária, que é a adquirida, E aí, sim, precisa ter um olhar mais clínico, mais detalhado, porque pode ser decorrente de algum distúrbio metabólico, pode ser decorrente de alguma infecção. Então, por isso que é importante procurar um médico. Por exemplo, se você não tinha essa condição e começou a ter, então tem que procurar, porque a gente precisamos investigar no consultório se tem alguma patologia atrás disso que está desencadeando isso. Mas desde a infância vem a adolescência, tem um histórico familiar importante, não tem essa preocupação excessiva, Mas se impacta, precisa sim de avaliação, porque hoje nós temos tratamentos para isso, Quais lugares mais comuns para se ter hiperidrose? Geralmente muita gente reclama nas axilas, mãos, mas tem gente que tem em todos os lugares ou lugares específicos? Vai depender da onde vai ter essa concentração da glândula sudorípara na pessoa. Nós temos já mais na palma da mão, planta do pé, na face e axila. São as áreas do nosso corpo que mais concentra a glândula, mais vai ter a quantidade de glândula, Então, consequentemente, se tem uma disfunção da glândula, esses locais vão suar mais. Mas também nós temos por todo o corpo, Então, às vezes a pessoa tem disfunção em todas, Mas como aqui tem a concentração maior, é nessas áreas que vão suar mais. Doutora, identificamos, né? Vamos colocar aí o problema. Como é que é feito esse tratamento, então? Tem solução? Então, na medicina nem nunca, nem sempre, Mas, assim, depende muito da gravidade, Então, hoje nós temos cremes, Só com o paciente usando o creme já tem uma resposta boa. Ou então, às vezes, precisamos de medicamento oral. Só que lembrar que todo medicamento, ele pode ter uma consequência, Pode ter Efeito colateral. um efeito colateral perfeito. E nós temos hoje a nossa toxina botulínica, Que é o Botox. Todo mundo fala dele, né? Exatamente. O Botox hoje, veio com um tratamento para hiperidrose, que, assim, tem uma resposta rápida, O paciente já tem uma resposta boa e muda, a qualidade de vida do paciente. E também temos a cirurgia, Mas a cirurgia é mais invasiva, pode ter consequência, Tem casos específicos para isso. A pergunta que não quer calar, doutora, fiz o tratamento, vamos colocar aqui um com Botox.
parei de transpirar nas axilas, vai para outro lugar ou não vai? Como é que funciona isso? Não, não vai para outro lugar, né? Você tem que entender que nosso corpo precisa dessa regulação corporal. Então, às vezes, ali não está sendo suficiente, por isso acaba transpirando em outros locais, mas não tem isso de migrar o suor, não. E se alguém quiser, tiver alguma dúvida, qual que é o especialista que essa pessoa deve procurar para esses casos de peridrose? O especialista é especialista em cuidados com a pele, né? Que é o dermato. Então, nós estamos aí para poder cuidar dessa área do nosso corpo, né? Que é o maior órgão, que é a pele. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite.